Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Mais uma semana. Vamos começar aí, corda toda, dando continuidade aí naquilo que a gente tá lendo, que é a sequência de reis, né? Que estavam no Reino do Norte, no Reino do Sul, nesse período de Israel dividido, né? É nesses textos que nós estamos. E hoje, começando a semana 28, no dia 1, segunda-feira, a gente vai ler 2 Reis, do 1 ao 4, tá? Então a gente vai para o livro de 2 Reis, terminamos 1 Reis esses dias, e hoje a gente entra então em 2 Reis, dando sequência aí no que está acontecendo no Reino do Norte e no Reino do Sul. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa. Pai, eu quero te agradecer por esse início de semana, por mais um tempo que o Senhor tem preparado aqui para nós, por estar nos ensinando, Senhor, um pouco mais esse ano durante essa leitura, que o Teu Espírito possa estar cada dia mais direcionando as nossas vidas, Senhor, para aquilo que o Senhor tem um propósito, para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Jesus, que essa leitura seja, Senhor, esse alimento, Pai, que nos fortalece dia após dia para os dias maus, para os dias mais difíceis, para aquele momento que o Senhor quiser que a gente compartilhe do seu amor com outras pessoas. Esse conhecimento vai sendo guardado, Pai, no nosso espírito, no nosso coração, e assim a gente vai podendo, Senhor, usar no momento propício que o Senhor desejar. Obrigada, Jesus. Ministra, Espírito Santo, essa palavra no nosso coração hoje. Nos ensina um pouquinho mais. É isso que nós desejamos e ansiamos cada dia mais, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Vamos lá, gente, então, 2 Reis, capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos seguir. 2 Reis, capítulo 1, diz assim: depois da morte do rei Acabe, os moabitas se revoltaram contra Israel. Acasias, o novo rei de Israel, tinha caído do terraço do andar de cima do seu palácio em Samaria e ficou muito machucado. Aflito, mandou mensageiros ao templo de Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria da queda sofrida. Ao mesmo tempo, um anjo do Senhor apareceu diante do profeta Elias e disse: Elias, vá falar com os mensageiros do rei de Samaria, que estão indo ao templo do deus Baal-zebub, e pergunte a eles: assim diz o Senhor, por acaso não existe Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama, aí mesmo você vai morrer. Elias obedeceu sem demora a ordem do anjo do Senhor, procurou os mensageiros do rei e repetiu a eles as palavras do anjo. Os mensageiros voltaram depressa ao palácio. O rei, com a chegada deles, perguntou: por que vocês voltaram tão depressa? E eles responderam: um homem veio a nosso encontro e nos disse: voltem imediatamente ao rei que os enviou e diga a ele: assim diz o Senhor, por acaso não existe Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Você não se levantará mais dessa cama, aí mesmo você vai morrer. Como era o homem que disse isso? Perguntou o rei. Era um homem que vestia uma roupa de pelos e usava um cinto de couro bem largo na cintura, responderam. E o rei concluiu: já sei quem é, só pode ser o profeta tesbita Elias. Então o rei Acasias mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias e levá-lo até o palácio. O oficial encontrou Elias sentado no alto de uma colina e disse a ele: homem de Deus, por ordem do rei, desça e vamos ao palácio. Elias, porém, respondeu ao oficial: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e os seus 50 soldados. Na mesma hora desceu o fogo do céu e destruiu o oficial e os 50 soldados. O rei, vendo que os soldados não voltavam, chamou outro oficial com mais 50 soldados, que deu a mesma ordem. Homem de Deus, o rei ordena que o Senhor desça depressa ao palácio. Se eu sou um homem de Deus, respondeu Elias, que desça fogo do céu para destruir você e seus 50 soldados. E novamente desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. Pela terceira vez o rei mandou outro oficial
com mais 50 soldados, a fim de buscar Elias. O oficial subiu ao monte, ajoelhou-se aos pés de Elias e, tremendo, implorou: Homem de Deus, por favor, tenha pena da minha vida e da vida destes 50 soldados, seus servos. Sei que os outros 2 oficiais e seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Tenha misericórdia de mim. Então o anjo do Senhor falou a Elias: Não tenha medo. Agora você pode ir com ele até o palácio para falar com o rei. E Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Quando chegou ao palácio, o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais da cama e certamente morrerá. Assim, conforme o Senhor havia falado pela boca do profeta, morreu o rei Acasias. Como ele não tinha filhos para reinar em seu lugar, subiu ao trono seu irmão Jorão. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acasias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Então, o capítulo 1 de 2 Reis fala desse episódio, né, onde o rei Acasias, ele por ter sofrido esse acidente, está acamado, tem guerra sobre Israel, e ele pede para os seus oficiais consultarem o deus de Ecrom, né, da terra dos filisteus, que é Baal-zebub. E eles, a caminho desse santuário para consultar esse deus, Elias então é enviado com a mensagem do anjo do Senhor, dizendo se eles não tinham Deus em Israel para consultar, se eles precisavam buscar deuses estrangeiros, né? E o Senhor então envia a mensagem que mataria Acasias. E Acasias, irado com essa mensagem que volta, né, para ele manda buscar Elias, só que 2 batalhões de 50 são mortos com fogo, né, que desce do céu trazendo juízo sobre aqueles homens. E temendo, o terceiro pede misericórdia a Elias. Então o Senhor pede para Elias ir até Acasias e falar com ele, então, tendo misericórdia desses homens. Muito provavelmente, gente, essa passagem ela dá base para aqueles 2 discípulos de Jesus, os filhos do trovão, né? Quando Jesus está ali sendo perseguido no seu tempo de ministério, e aqueles discípulos então viram para ele e falam: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para que destrua os nossos inimigos, né? Então provavelmente eles se lembram dessa passagem de Elias, achando que Jesus tem tanto poder quanto Elias, e tem, a gente sabe que tem, mas eles querem usar da mesma estratégia, né, que Elias usou, pedindo fogo do céu e destruindo os inimigos. E o Senhor então, quando a gente chegar lá, vocês vão ver, o Senhor fala: vocês não estão no mesmo espírito que eu. Aqui Elias precisava vir com juízo, porque era a falta justamente de temor do Espírito Santo agindo na vida desses homens. Deus precisava agir com juízo para trazer temor e tremor, né, sobre eles. Mas no caso de Jesus ali não, era a graça que estava sendo derramada, né? O amor de Deus através do ministério de Jesus. Capítulo 2, gente. Estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu: Fique você aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel. Ao chegarem em Betel, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Elias e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso falar mais nesse assunto. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E de novo Eliseu respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso mais falar nesse assunto. E Elias voltou a falar a Eliseu: Eliseu, fique aqui em Jericó, o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. E Eliseu respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não o deixarei ir só. E assim foram juntos.
50 discípulos dos profetas acompanharam os dois até certa distância e depois ficaram olhando de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio. Elias, tomando o seu manto, enrolou-o, bateu com ele nas águas do rio Jordão, e elas se separaram, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu respondeu: dá-me porção dobrada do seu espírito sobre mim. Você me fez um pedido difícil, Eliseu, disse Elias. Entretanto, se você presenciar o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será atendido. E eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou os dois, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E olhando para o céu já não podia mais vê-lo, então pegou suas vestes e as rasgou em duas partes. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Elias passou a seco para a outra margem. Quando os discípulos dos profetas de Jericó, que olhavam de longe, viram o que aconteceu, exclamaram: o espírito profético de Elias ficou com Eliseu. E foram ao encontro de Eliseu, curvaram-se diante dele e disseram: Eliseu, nós, seus servos, temos 50 homens valentes, eles podem procurar o seu mestre. Quem sabe se o Espírito do Senhor o levou e deixou em algum monte ou em algum vale? Não mandem ninguém, respondeu Eliseu. Mas os homens tornaram a pedir a Eliseu que os deixasse ir. Eliseu, diante de tanta insistência, não teve outro jeito senão deixar que fosse. E os 50 homens procuraram por Elias durante 3 dias, sem resultado. Eliseu ainda estava em Jericó, quando os homens voltaram, e então disse: eu não falei a vocês que não fossem? Um grupo formado das autoridades locais foi procurar Eliseu e lhe disseram: temos um problema. Nossa cidade, como vê, está bem localizada, porém sua água não é boa e a terra é estéril. E Eliseu respondeu: traga-me um prato novo cheio de sal. E eles fizeram como ele ordenou. E Eliseu, tomando o prato de sal, foi até a fonte e ali despejou o sal, dizendo: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. As águas se tornaram puras, conforme as palavras de Eliseu, e assim permanecem até hoje. Eliseu saiu de Jericó e foi para Betel. Na estrada encontrou-se com alguns jovens que vinham da cidade. Eles começaram a zombar dele, gritando: olha o careca, olha o careca. E Eliseu, olhando para trás, os amaldiçoou em nome do Senhor. E imediatamente 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. De Betel, Eliseu foi para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Capítulo 2 fala, da vida, da transferência de unção feita através de Elias e Eliseu, esses 2 homens que Eliseu estava servindo Elias já há algum tempo. E Elias sabia que estava próximo o dia, de o Senhor o levar. A Bíblia não descreve por que ele sabia, mas ele sabia. Havia um temor no coração de Elias, havia um temor no coração de Eliseu a respeito disso. E Elias, então, sabendo dessa fidelidade de Eliseu, ele pergunta o que ele quer, que favor ele pode fazer por esse servo que tem sido tão fiel. E ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito, daquilo que estava sobre a vida de Elias. E assim acontece, segundo a palavra de Deus, e Eliseu começa então seu ministério depois do arrebatamento, de Elias. Elias foi arrebatado ao Senhor, assim como Moisés lá atrás também já foi arrebatado, tá? A gente sabe disso porque lá no Monte da Transfiguração, quando a gente chegar lá nos Evangelhos, a gente também vai ver Jesus, no monte, onde ele fica transfigurado, e aparecem ali Moisés e Elias, também já com seus corpos transformados. Então é por isso que a gente sabe que eles foram arrebatados e já estão com o Senhor, com seus corpos transformados, com seus corpos glorificados, ok? Capítulo 3. E Eliseu vai ter essa porção dobrada mesmo sobre a vida dele. Capítulo 3.
No 18º ano do reinado de Josafá em Judá, Jorão, filho de Acabe, começou a governar o povo de Israel. O seu governo durou 12 anos. A capital de Israel era Samaria. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém seu pai e também sua mãe foram piores do que ele. Pelo menos Jorão derrubou a coluna de Baal que seu pai havia feito. Apesar disso, ele imitou o grande pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a pecar. Messa, rei de Moabe, e seu povo eram criadores de ovelhas. Eles pagavam a Israel um imposto anual de 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Porém, depois da morte de Acabe, o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel e não quis mais pagar o imposto. Então, naquela ocasião, Jorão, rei de Israel, diante dessa atitude, preparou o seu exército, que ficou de prontidão para lutar contra Moabe. Ele enviou esta mensagem para Josafá, rei de Judá: Rei Josafá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Gostaria de saber se posso contar com seu auxílio na guerra contra Moabe. E Josafá respondeu: Conte comigo, rei Jorão. Os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Estaremos unidos na luta contra Moabe. E perguntou: Quais são seus planos de guerra? E Jorão respondeu: Subiremos pelo caminho do deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de seguirem pelo deserto por 7 dias, havia acabado a água, e não encontraram água para os seus soldados nem para os seus animais. E agora, o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para cairmos nas mãos de Moabe? Mas Josafá, rei de Judá, perguntou: Não há um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo, e ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que devemos fazer. Então o oficial do exército de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. Josafá respondeu: A palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém, Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel: Nada tenho a ver com você, rei de Israel. Por que não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu: Não, porque o Senhor é quem nos chamou aqui, 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Mas agora chamem um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: Assim diz o Senhor, cavem muitas e muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, ninguém verá chuva nem vento, e mesmo assim este vale se encherá de água. E vocês, seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor, ele também lhes dará vitória sobre os moabitas. Além disso, vocês vão destruir as principais cidades de Moabe, mesmo as cidades fortificadas. Vocês destruirão com pedras as boas terras que eles têm, cortarão as boas árvores e taparão as fontes de água. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom, e em poucos instantes havia água com fartura. Enquanto isso, os moabitas souberam que os 3 reis vinham contra eles. Então o rei de Moabe convocou todos os homens que podiam lutar, tanto velhos como moços, e formou um exército que se posicionou na fronteira. Mas bem cedinho, na manhã seguinte, o sol batia nas águas, e estas pareciam vermelhas como sangue. Sangue, sangue! Gritaram os moabitas. Os reis de Judá e de Israel e de Edom lutaram entre si e mataram-se uns aos outros. É o sangue deles que corre pelos caminhos nessa direção. Vamos depressa saquear o que restou. Quando, porém, chegaram ao acampamento inimigo, o exército israelita se levantou e atacou com fúria os moabitas e os fez fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, arrasaram o território, destruíram as cidades, encheram de pedras os campos, entupiram os poços e as fontes de água. Derrubaram as árvores que davam frutas e só não destruíram a fonte de Kir Hareset. Mais tarde, porém, essa fortaleza foi cercada
e conquistada pelos que atiravam com fundas. Quando o rei de Moabe viu que a batalha estava perdida, reuniu 700 dos seus homens armados de espadas e mandou atacar o rei de Edom, mas de nada adiantou, eles foram derrotados. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, o que mais tarde seria rei em seu lugar, e o ofereceu em sacrifício em cima do muro da cidade. Isso trouxe grande indignação contra Israel, por isso retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. Capítulo 3 fala dessa guerra, né, que houve entre os reis de Israel, Judá, Edom, contra os moabitas. Então, 3 reinos, né, contra o reino de Moabe, né, e eles acabaram vencendo. Uma estratégia que o Senhor deu aqui a respeito das cisternas, né, das águas aqui que eles cavaram, parecia sangue, então eles criaram como se fosse uma emboscada a respeito do exército de Moabe, por isso conseguiram vencer. Eu costumo dizer, gente, de acordo com a leitura, que a gente vai percebendo que em cada situação de guerra, o Senhor dá uma estratégia diferente para Israel, agora aqui para Israel e para Judá, e isso tem a ver com a maneira como o Senhor lida em várias instâncias ou em vários momentos da nossa vida a respeito das guerras espirituais que são travadas, né? Deus nunca veio contra os seus inimigos, ainda que eles fossem os mesmos, com a mesma estratégia de guerra. Se o nosso Deus, que é todo poderoso, cria estratégias específicas para guerras específicas, às vezes nós temos lutado as nossas guerras com as mesmas armas, achando que a estratégia que deu certo há 1 ano, há 2, há 5 anos atrás, ela dará certo dessa vez novamente. E muitas das vezes não. Porque se na própria palavra a gente vai vendo isso sendo demonstrado, isso quer dizer que a busca pela estratégia com o Senhor precisa ser para aquele momento. Deus sempre vai dar algo fresco, uma estratégia fresca, algo novo, que vai justamente pegar o inimigo desprevenido, né? Despercebido. E ele então vai ser derrotado. Capítulo 4, que é o nosso último capítulo de hoje. Capítulo 4. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor, mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele e eles querem levar meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhes emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma, e ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. E ele respondeu: já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse: agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viverem. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Um dia, Eliseu chegou a subir ao quarto para descansar. Então chamou o seu servo Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. Ele a chamou e quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército,
pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Geazi logo depois. Então Geazi lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao servo: vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. E Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a 1 ano, mais ou menos por essa época, a senhora vai ter um filho em seus braços. E ela exclamou: por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz um filho. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. De repente, ele começou a chamar o pai, gemendo de dor: ai, minha cabeça! O pai disse a um dos seus empregados: levem-o depressa para casa, sua mãe. O empregado levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas o menino piorou e lá pelo meio-dia morreu. A mãe, aflita, levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deitou na cama. Saiu, deixando a porta fechada. Ela foi depressa procurar o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus e volto logo. Mas por que tem que ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa e nem sábado. Ela, porém, respondeu: está tudo bem. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos, saia depressa, não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Geazi: veja quem vem lá, é a sunamita. Corra, Geazi, e vá encontrá-la. Pergunte a ela: está tudo bem com você? Está bem com seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ela continuou o caminho até chegar onde estava o homem de Deus no monte. Então, curvando-se até o chão, abraçou-o aos pés do profeta. Ao ver isso, Geazi quis tirá-la dali, mas Eliseu lhe disse: deixe-a, Geazi. Esta mulher está sofrendo muito e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Ela então falou: por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Não lhe pedi para que não mentisse para mim? Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Geazi: ande depressa, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa desta mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém a mãe do menino exclamou: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se o Senhor ficar, não irei. Então Eliseu acompanhou a mulher. Geazi, que havia saído antes deles, chegou à casa do sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta havia dito, mas ele não falou, nem se moveu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, subiu ao quarto, viu o menino morto, deitado em sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e ficou só com ele e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a aquecer. Então o profeta saiu do quarto e começou a andar de lá para cá e de cá para lá. Voltou de novo ao quarto, tornou a debruçar-se sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou que ele trouxesse a mãe do menino. Ao chegar, ele disse a ela: eis aqui o seu filho. E a mãe, ao ver o filho vivo, caiu aos pés do profeta. Então ela tomou o menino e saiu do quarto. Então Eliseu voltou para Gilgal, onde havia muita miséria e muita gente passando fome. Um dia, enquanto os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, chamou seu servo e disse: prepara um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar algumas verduras e legumes para o ensopado. Ele não conseguia encontrar aqueles vegetais, porém cortou os frutos de uma trepadeira e encheu a sua capa. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os na panela do ensopado, embora ninguém soubesse o que eram. Mas ao provarem os primeiros bocados, os homens gritaram: homem de Deus, há morte na panela! E não puderam comê-lo. Tragam-me depressa um pouco de farinha, disse Eliseu.
e despejou a farinha na panela do ensopado. Agora podem tomar o ensopado, disse o profeta. Não há mais perigo, não há mais veneno. E realmente todos tomaram do ensopado, e nada de mal aconteceu a eles. Outro dia, quando estavam reunidos outra vez os jovens profetas, um homem chegou de Baal-Salissá, trazendo um homem de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos de colheita, e algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou a Geazi: para a refeição de hoje temos pães e espigas verdes. Sirva a todos. O ajudante de Eliseu perguntou: como vamos alimentar os 100 homens que estão aqui reunidos com 20 pães e essas espigas verdes? E Eliseu, porém, disse: pode começar a repartir os pães e as espigas, pois assim diz o Senhor: eles comerão com fartura e ainda haverá sobra. Então ele serviu e todos comeram e se fartaram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então aqui a gente tem alguns, né, dos milagres que Eliseu, a partir do momento em que ele tem a porção dobrada de Elias, né, a gente vê então a gravidez da sunamita, a ressurreição do filho da sunamita, o veneno que estava na panela sendo retirado, a multiplicação, né, das espigas e dos pães. Então Eliseu realmente, o seu ministério profético estava totalmente ativo nesse tempo em Israel, no Reino do Norte. E por onde Eliseu passava, havia uma unção sendo derramada sobre Israel, do poder de Deus, da palavra do Senhor, o milagre acontecendo por onde ele passava, porque o Senhor estava se movendo naqueles dias através de Eliseu. Deus tinha uma palavra boa, né, através da vida de Eliseu para quem estava por perto e temia o Senhor e dava ouvidos àquilo que Eliseu estava fazendo. Amém? Amanhã a gente vai continuar, vai falar de mais alguns milagres do profeta Eliseu e do que está acontecendo nesse momento. Amanhã a passagem é aquela mais conhecida sobre Naamã, né? Todo mundo conhece essa passagem de Naamã, ele é muito pregado. E a gente vai ver mais alguns sobre o profeta Eliseu e dando sequência aí às passagens, ok? Então esses próximos 3 dias a gente vai dentro ali do capítulo do livro de 2 Reis até o capítulo 14 essa semana, né? A gente vai até sexta-feira ainda dentro do livro de 2 Reis. E depois a gente vai entrar no profeta Jonas, profeta menor também, né? Que é um livro só. E no próximo domingo a gente continua aí Reis e Crônicas. Amém, queridos? Essa semana tem bastante aqui dentro do livro de 2 Reis. Deus abençoe. Aproveitem para meditar aí na palavra, né? O início dessa semana tem bastante de Deus para as nossas vidas, com certeza. E o Senhor vai continuar ministrando a palavra ao nosso coração. Amém? Deus abençoe e ótima semana para todos nós.